falar agora de uma notícia de Brasília, que a gente está na expectativa, pelo menos está na pauta no Congresso, na Câmara dos Deputados, de que seja votado o projeto Mover, aquele que traz novidades e incentivos ao setor automobilístico para modernização, mas que está lá embutido o que a gente costuma chamar de jabuti, um assunto que não tem a ver com a essência do projeto, mas que é hoje o que está provocando muita discussão, que é a taxação das blusinhas, a taxação dos produtos importados, aquelas compras de até $50. Quem está com a gente é o deputado federal Átila Lira, que é o relator desse projeto. Boa tarde para o senhor, deputado, muito obrigada por aceitar nosso convite, por falar aqui com Entre Nós. Há uma garantia de votação do Mover hoje e da taxa das blusinhas, inclusive com acordo já para manter a taxação em 20%, ou o senhor acredita que pode ter mais mudança? Oi, eu não estou escutando o deputado. Vamos fazer um teste, por favor, para ver se a gente consegue novamente reconectar o áudio. A gente estava com a imagem perfeita aqui do deputado, relator do projeto Mover, que está incluída a taxação das blusinhas, mas não conseguimos escutar o que dizia o deputado. Vamos ver se é o microfone só que está desligado lá do relator, porque a gente já continua seguindo com ele. Bom, nesse momento não temos o relator, o deputado Átila Lira, só recuperando o que acontecia nesse caso. Já estava votado na Câmara a taxação em 20% das compras de até $50. Essas compras desses importadinhos só eram tributadas com ICMS. Com o que foi definido na Câmara, haveria uma taxação de 20%. Depois foi para o Senado, aí ficou aquela novela, né? Que gerou até o apelido emenda striptease. Tira a blusinha, põe blusinha. O Senado tentou tirar isso do projeto Mover. Na última hora, com, enfim, o empenho do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou. O Senado manteve, mas fez algumas mudanças no projeto Mover. E por isso, então, voltou tudo para a Câmara para mais uma votação. Agora sim, parece que a gente vai conseguir ouvir o deputado. Repito a minha pergunta então, deputado. Alguma possibilidade de mudar de novo dessa novela das blusinhas, ter novos capítulos? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. Bem, depois de uma construção ampla, de um acordo que ocorreu na Câmara e também no Senado, eu acredito que em relação à taxação das importações, isso está bem definido. Eu acho que não vai haver dificuldade que a gente possa aprovar essa matéria. Já em relação ao Mover, tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados 2 destaques. Esses destaques foram retirados e foram derrubados lá no Senado. Então, pode ser que tenha alguma discussão, alguma coisa em vista na mesa em relação a esses destaques, já que foi uma decisão da Câmara, pode ser que alguns líderes partidários possam colocar novamente esse destaque em relação às bicicletas e à produção de conteúdo local de petróleo e gás. Mas em relação à taxação de $0,50, de 20%, eu acho que isso está bem acordado, tanto com o governo, como com a oposição e com os líderes partidários. Deputado, aproveitando, né, sobre essa taxa de 20%, muitos especialistas, pessoas que trabalham, né, principalmente com a questão tributária aqui no país, falam que o consumidor, na prática, não vai levar esses 20%, ele vai ser taxado imposto sobre imposto, que isso vai realmente ficar mais caro. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente o impacto real, né, para o consumidor final dessa taxa. O que o senhor pode garantir em relação a esse valor que chega até o consumidor? Não, é um cálculo simples. Você tem, quando você importa um produto, por exemplo, de R$ 100, você vai ter agora a alíquota de 20%, ou seja, vai ficar R$ 120, e acima desse valor vai ter o ICMS de 17%, que já era cobrado. Então, vai ficar em torno aí de mais 17%, em torno de R$ 140, aproximadamente. Vai ficar, quando você joga o imposto em cima do imposto, vai aumentar, não é uma soma simples de 20 mais 17, 37. Acredito que vai ficar em torno de 40%. Mas lembrando, já era cobrado o ICMS, o que acrescentou foi somente os 20%. 20% em cima da compra já com o ICMS, por isso que aplica em cima do ICMS. Basicamente, os cálculos que estavam sendo feitos, sim. Não, é isso que você disse, é um imposto sobre o outro. E basicamente as contas que tinham sido feitas uma compra que com ICMS ficava em torno de 150
ela tem a chance de passar de 200, ela vai passar desses 200. 150, se você botar, se ele já está com ICMS, não, ele só vai acrescentar os 20%. Se o produto já com ICMS era R$ 150, 20% em cima de 150 vai dar 30, ele vai ficar um produto de R$ 180. Se já tivesse o ICMS nesse 150, se não aplica os 17 Isso, e em E cima depois desse esse. valor aplica mais os 20%. Agora, deputado, isso, só para ficar claro, o acordo, a reunião de líderes que teve na hora do almoço, confirmou a pauta e vota isso hoje ou é dúvida ainda? Não, acredito, a informação que eu tenho, eu não estive na reunião, mas a informação que nós temos é que ele provavelmente irá para a pauta hoje de votação. Né? Isso já está bem alinhado com os líderes dos partidos e com a presidência da casa. Em relação ao que é divergência ainda, que o senhor tinha falado há pouco, que é a questão de garantir ali uma reserva na produção local para a indústria do petróleo, para que tenha, no mover, esse incentivo à produção de, seja maquinário, insumo, aqui localmente no Brasil. Isso tira fora do projeto, e aí dá para seguir com a discussão? Como é que vai ficar isso que ainda é polêmica? Essa matéria ela não estava prevista no meu relatório, ela foi acrescentada pelo destaque por alguns líderes partidários e foi aprovado no plenário. Né? Esse texto do Senado voltou ontem, né? Nós estamos trabalhando no relatório dele agora, para protocolar já nos próximas horas, e a nossa ideia é manter o texto que veio do Senado. Mas no plenário é possível que essa emenda volte a ser discutida, e aí nós vamos ter que discutir com os líderes e possivelmente pode ir a voto, né? Mas a nossa intenção é que a gente possa entrar num acordo para evitar que tenha destaque e assim a gente possa aprovar a matéria o mais rápido possível, até porque o mover precisa dessa segurança jurídica, dessa legislação aprovada. Deputado, só para repercutir com o senhor dois assuntos de hoje, o governo acabou de anunciar, mudando de pauta agora, o governo acabou de anunciar que anulou aí o leilão do arroz e que vai refazer tudo, vai começar do zero, para que tenha certeza de que os ganhadores tenham condições técnicas e financeiras de cumprir o acordo. A gente sabia que já tinha também na Câmara uma coleta, inclusive, de assinaturas para uma possível CPI do arroz, já que tinha essa suspeição não só sobre as empresas vencedoras, mas também em relação ao secretário de Política Agrícola, que acabou pedindo demissão, a de uma suposta ligação de um ex-assessor dele com o filho dele e que teria aí atuado nessa negociação do leilão. Eu queria repercutir com o senhor essa decisão e como é que isso caiu aí na Câmara, essa notícia? Já tem alguma repercussão entre os colegas do senhor aí também? Não, a bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária, do agronegócio, ela já está bem, como é que se mobilizada. Tinha até uma CPI já com assinaturas, mas eu acho que agora perde um pouco o sentido, já que o governo agiu bem prontamente, né? Verificou que teve alguns problemas nessa licitação. Além de ter tido problema nessa licitação, a Frente Parlamentar ela tem indícios, né? Ela tem comprovações que não haveria necessidade, porque os produtores do Rio Grande do Sul eles têm o seu planejamento todo preservado, sua produção, fazendo com que isso esteja atendido à população brasileira. Sem falar que, se isso acontecer, essa compra, pode desestimular a produção lá no Rio Grande do Sul para o próximo ano. Enfim, o certo é que o governo agiu, acho que prontamente, para que possa suspender e renovar e manter essa discussão. Eu acredito que essas parlamentares ligadas ao agronegócio vão dialogar com o governo para encontrar uma melhor saída. Tá. E por fim, deputado, o seu partido PP está recorrendo ao Supremo em relação à medida para compensação da desoneração das folhas via mudanças nos créditos tributários PIS/COFINS. Qual é o argumento e como equilibrar as contas públicas quanto o governo para compensar a desoneração precisa de achar outra maneira de equilibrar as contas? Então, eu acho que o governo poderia procurar esse equilíbrio cortando gastos, né? Na verdade, essa medida ela pegou de surpresa todos os empresários, os industriais. Você tem um planejamento tributário com a sua previsão de receita, sua previsão de despesa e principalmente seu planejamento tributário. Então, essas compensações elas já estavam previstas no caixa da empresa, no seu orçamento, no seu cronograma físico-financeiro. Então, é muito complicado você chegar
agora próximo dia 20 de junho, que é o prazo de pagamento dos encargos sociais, e quase a totalidade dessas empresas que têm crédito tributário no PIS/COFINS, eles fariam as suas compensações, ou seja, com isso eles manteriam a sua previsibilidade de caixa e, consequentemente, cumpririam as suas obrigações. Com essa medida provisória que tem efeito, isso perde totalmente, foge totalmente do planejamento. Aí a empresa não tem caixa não pode fazer a compensação, vai ter que usar o caixa para pagar os seus impostos, porque tem que manter as suas obrigações em dias, consequentemente vai faltar recurso para pagar suas despesas, e aí isso vai gerar consequência de alterar os preços, como já está ocorrendo em alguns setores, previsão de aumento de preço, principalmente de combustível, ou seja, consequentemente vai afetar o consumidor. Então, eu acho que o jogo não pode ser mudado, as não podem ser mudadas durante o jogo. Então, essa discussão deveria ter tido uma discussão ampla com as federações, com as representações na Câmara, com as federações do comércio, para poder achar uma saída. Então, a medida que o nosso presidente do Partido Progressista, Ciro Nogueira, tomou foi uma medida correta, e eu não tenho dúvida que essa medida será inconstitucional, comprovado lá no Supremo. Deputado, eu quero voltar no começo da fala. Quando o senhor começou a responder aqui, Adriano, o senhor falou o seguinte: olha, o governo precisa cortar gastos. E essa é uma questão que a gente vem acompanhando já há bastante tempo, que ficou ali de lado, especialmente no atual governo, que é a discussão de uma reforma administrativa. Muitos dos especialistas falaram que a solução, né, pelo menos que seja a médio prazo para o cenário econômico atual, seria também uma solução que passa por essa reforma administrativa e não só pela tributária. O senhor vê que há um momento, há uma conjuntura favorável para isso, não adianta nem entrar nessa discussão agora? Eu acho que a conjuntura não é assim, a gente está aprovando uma reforma tributária, acho que tem que ser um passo de cada vez. Eu acho que o Congresso, a Câmara dos Deputados deve dar essa responsabilidade, mas não tenha dúvida que a reforma administrativa será a próxima a ser discutida, né? Eu acho que se a Câmara der a resposta à sociedade em relação à reforma tributária, que provavelmente deve ser aprovada esse ano, que vai ser muito importante, isso vai melhorar muito a situação econômica do país, uma reforma que é esperada há décadas. Então, eu não tenho dúvida que a reforma administrativa será a próxima pauta. Eu acho que todos os governos que passaram, todos eles contribuíram com reformas importantes, reforma política, reforma previdenciária, agora a reforma tributária. Então, eu acredito que essa reforma administrativa tem que ser discutida. Claro, primeiro a reforma tributária, mas acredito que na pós-eleição, no próximo ano, ela volta para a pauta, que eu acho que é importante para o país, principalmente para esse controle de gastos, para a previsibilidade, para a segurança jurídica, para a desburocratização do setor público, enfim, para que a gente possa alavancar esse país economicamente. Tá certo. Conversamos com o deputado Átila Lira, relator do projeto Mover, que está lá incluído nesse projeto a taxação das blusinhas, das comprinhas importadas de $50, que deve ser, então, a expectativa de que tenha uma votação e uma definição final na tarde de hoje. Obrigada demais, viu, deputado, por falar ao vivo aqui no Entre Nós. Grande abraço. Obrigado à disposição. Obrigado, um abraço.